desse jeito. Aí ela virou assim: minha filha, eu escolhi um momento de frustrar você. Aí a menina falou assim: como assim? Eu falei assim: os filhos, eles sempre serão frustrados em um momento da vida. Eles poderão ser frustrados por nós, pais, ou poderão ser frustrados depois pelo mundo. Eu preferi ser mau e frustrar você enquanto eu podia. E graças a eu ter feito isso, você se tornou a pessoa que você é. Aí a menina deu uma acordada e começou: é verdade. Ela tinha recém-casado, era uma boa garota, tinha formado já na psicologia. E muitas das vezes, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, essa questão da frustração, a gente fica com medo de traumatizar. Não sei se vocês já ouviram isso. Ah, não frustra seu filho não, porque ele vai ficar traumatizado. Isso é verdade, pessoal? É. Traumatizem seus filhos. Agora, um traumatizar leve, lógico. Traumatizar sem educar. Porque se você não traumatizar o filho no momento certo, com a frustração, o mundo vai traumatizar depois. Aí vai ser muito difícil. Muito difícil. Então é bom a gente frustrar o nosso filho e gerar um trauma sob nosso controle, que dá para a gente trabalhar depois, sem problema nenhum. Né? E a gente resolve esses traumas. Quando eles já estão adolescentes, ou até mesmo numa idade adulta, e o mundo vai traumatizá-lo, uma coisa boa é que eu continuo tendo muito paciente. Mas quisera não ter. Quisera não ter. Porque na hora em que as clínicas de psicologia, as clínicas de terapia começarem a ter menos, teoricamente é porque o processo de educação foi feito no momento certo. Muitas das vezes a gente vê lá na frente, enchendo as clínicas de psicanálise, no caso, de terapeutas, por conta da falha de formação de valores na época certa. Então, ser amigo dos filhos ou dos alunos, quando nós somos professores ou evangelizadores, constrói relacionamentos positivos. Porém, nunca devemos ser mais amigos do que pais, nem mais amigos do que professores. Precisamos manter sempre muito claros os papéis de quem é quem na relação. E é muito interessante, às vezes eu pego principalmente famílias separadas, onde uma mãe que tem uma adolescente, nos seus 16, 18 anos, em que aquela mãe se diz que é amiga da filha. E é muito interessante, porque a mãe parece até ser mais jovem que a filha. Ela virou uma nova jovenzinha. E às vezes você vê aquela filha de 16, 18 anos, até mais madura do que a própria mãe. Porque a mãe regrediu para poder ser amiga da filha. Só que qual é o problema da amizade? Amiga que é amiga nessa fase da vida, não diz não. Você já viu duas colegas ou dois colegas conversando com o outro na juventude? Vai ouvir, bacana, vai lá, isso mesmo. Esse é um amigão. Porque um amigão fala assim: não faz isso, porque não quero saber com você não. A garota rejeita o amigo assim. E a mãe, às vezes, ou o pai, querendo não ser rejeitado pelo filho do adolescente principalmente, termina deixando as coisas acontecerem e esquecem o seu papel, que é pai, que é mãe. Quer ser amigo? Tudo bem. Mas lembre que acima de amigo você é pai, você é mãe. Você está ali para orientar, está ali para dizer não, está ali para afirmar a posição, de não deixar. É isso que estamos para poder fazer. E vamos lembrar aqui do Pequeno Príncipe, que nos coloca que nós somos eternamente responsáveis por aquilo que nós cativamos. Como é que está esse processo de cativar? Um exemplo muito simples. Vejo pais, num determinado momento da vida, que reclamam dos filhos terem sumido de casa. Os
filhos cresceram e sumiram. Quando retornamos um pouco à história desses pais no convívio com os filhos, nós vamos ver que esses pais, depois que entraram na adolescência ou até mesmo casaram, sumiram na casa dos pais. Os filhos deles não tiveram convívio do dia a dia dos pais, visitando os avós, cuidando dos avós. Depois eles reclamam que os filhos deles não estão junto com eles. Mas eles deram esse exemplo. Eles não cuidaram dos pais deles. Vejam só a importância do cativar, a importância do exemplo. Queremos que os nossos filhos fiquem conosco na fase adulta? Pergunta: como é que a gente está nessa fase que nós estamos junto com os nossos pais? Eles estão vendo isso. Eles estão pegando isso como modelo. Depois nós vamos cobrar uma coisa deles e nós mesmos não fizemos. Nós não cativamos isso. É o cuidado que a gente tem que ter. No Brasil nós temos um psiquiatra em Sanatiba que ele nos fala o seguinte: a arte de ser pai e mãe está em desenvolver os filhos para que sejam independentes de cidadãos do mundo. Quanto mais competentes forem os pais, menos necessários se tornarão para os filhos, mas os vínculos afetivos serão mantidos eternamente. A gente tem que criar os nossos filhos para se soltarem, mas eles terem a certeza de que podem voltar e ter o aconchego. Como é que isso é estabelecido? A doutrina espírita nos fala um pouco. Nosso querido Emmanuel, no livro Pão Nosso, tem uma mensagem muito interessante. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta indagação é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquele que a vontade do Pai instituiu a título precário. E aí é aquela situação que às vezes nós vemos de pessoas estarem querendo dirigir uma empresa, uma organização, uma repartição pública, de coordenar um monte de pessoas, mas dentro de casa não consegue administrar. E Emmanuel nos faz essa crítica, né? Ou seja, a nossa primeira prioridade nessa vida de administração é dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa. E às vezes nós saímos desse lar para estar cuidando das coisas de fora, quando na verdade o primordial é a família. Até porque a nossa família não foi formada ao acaso. Ela tem uma razão de ser. Os nossos filhos têm uma relação conosco e eles vieram num processo de planejamento para que a gente pudesse orientá-los ao caminho do bem. Joana de Ângeles nos lembra: a família é a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera e a civilização fica oculta. Ou seja, trazendo quão é importante esse processo na nossa família. E aí vem a pergunta: nós pais, qual tem sido a relação nossa com os nossos filhos? Como tem sido? Uma pergunta que às vezes eu gosto de fazer e até trazer um exemplo: onde papai e mamãe? A gente fica na cama de papai e mamãe? Ficava quando era bebê, quando criança, né? Eu despedi temporariamente da minha mãe por uns 4 meses. Encarnou no mês de junho. Mas até um mês não, uns 2 dias antes, não, uma semana antes, eu deitava na cama com ela, né, brincava, né? Aquela situação, porque essa cama de papai e mamãe
É um local de aconchego. Quem é que não lembra, talvez, de uma situação assim? Lembramos disso? E hoje, a gente ainda faz isso com os nossos pais? Eu faço. Meu pai, que ainda está conosco lá em casa, ele mexe o dedo com ele na cama, até faço cosquinha dele. Mas de estar relembrando essa situação, que isso aqui é um momento de aconchego. Agora, o grande problema é que nos dias atuais, se nós formos ver, por conta de tecnologia, nós nos afastamos. E às vezes, a cama de papai e mamãe é isso aqui. Marido e mulher casam com seu amigo, até o pequenininho aqui já começando, né? Como é que tem essa relação? Ah, não, mas os filhos crescem. É verdade. E aí a comunicação melhora. Todo mundo mandando um WhatsApp pro outro. Né? Pessoal, são coisas simples na vida que a gente tem que estar trazendo para o nosso cotidiano e falar assim, opa, peraí, isso aqui é certo. Como é que está essa situação? Né? Às vezes é muito comum uma criança pequenininha está começando a ficar meio enjoadinha, aí o pai vai lá e dá um smartphone. Já viram isso? E é bacaninha, né? Aquele garotinho daquele tamanho que assim. Não sabe o que está fazendo, mas tá. Né? Quando eu não quero um smartphone, você já viu várias vezes. Isso não é brinquedo. E a gente faz todo o processo de deseducação, de afastamento dentro da nossa casa. Aqui nós temos uma mãe que chegou cansada do trabalho. Aí ela descansando. E a filhinha está longe. 2 irmãos brincando em casa. E às vezes é acontecido exatamente isso. Quando não, aquela situação dos pais lá no fundo e as 2 crianças no videogame. Quantas e quantas vezes nós não vemos isso? Nós estamos nos afastando dos